Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, dia 2 de novembro, né, de 2023, 20 horas e 33 minutos. 20 horas e 33 minutos. Hoje é um dia que o povo celebra a morte, né? Celebra quem morreu, mas para Deus todos vivem. Então a gente não celebra a morte, a gente celebra a vida, né? Nós celebramos a Bíblia todo dia, a vida todo dia. Paz do Senhor, Jaque. Shalom, Thaís. Boa noite, Mônica. Então nós celebramos a vida, nós não celebramos morte. Paz, Ximena. Ao contrário do povo, né? Corre lá no cemitério e vão tudo rezar para as almas, né? Pois é. Quando você chega na beira de partir dessa vida, termina o seu livre-arbítrio. Ali está designada a morte ou a vida, né? E para aqueles que têm a certeza da salvação, você vai abrir os seus olhos em breve, né? Aquele que partiu com Cristo vai abrir os seus olhos em breve, com seu anjo do lado, chamando para a vida eterna. Vamos subir porque nós vamos encontrar com o Mestre. Vai ser lindo demais, vai ser muito bonito. Eu fico pensando a hora que as sepulturas se abrirem. Vocês já pararam para pensar nisso? As sepulturas vão se abrir e o anjo da pessoa vai estar lá. Vocês sabiam que nós temos um anjo que anda conosco, né? Não sei se vocês sabem disso, mas nós temos um anjo. Lembra do anjo que Rod viu? Rod achou que fosse o anjo do Senhor que estava, como é que fala? Que estava na porta. Eu tô colocando uma água aqui para tomar, gente. Eu trouxe uma garrafa de água. Vocês lembram que ela achou que fosse o anjo de Pedro? Pois é, nós temos um anjo que nos acompanha. E tem um anjo também, boa noite, Simone. E tem um anjo também que, graça e paz, Val. Tem um anjo também que é um anjo que acompanha os pequeninos. E tudo que acontece com os pequeninos aqui na terra, esse anjo sobe todos os dias para contar para Deus. Shalom, Graciele. Shalom, Simone. E então às vezes a gente desfaz, né, de alguma pessoa assim pobrezinha, né, de rua. Às vezes a gente às vezes tem até medo porque tem muita gente jogada no meio das ruas, né? Mas a gente deve tomar cuidado, porque é o seguinte, diz que a pessoa que desfaz deles, o anjo do Senhor sobe para contar. Então, ore a Deus, busque a Deus para que você possa, na medida do possível, sanar a fome dos que estão na rua, sanar a necessidade dos que estão na rua, porque o Senhor, os anjos sobem para contar o que nós fizemos ou não. Então, isso está tudo na conta do Senhor, está tudo na conta dele e ele vai pedir conta para nós, né? Ele vai pedir conta. Mas eu fico pensando, a hora que os túmulos se abrirem, meu Deus, vai ter que dar um terremoto, né? Vai ter que dar um terremoto para tudo sacudir, abrir e os corpos levantarem glorificados. Vai ser lindo demais, vai ser coisa maravilhosa. E você já parou para pensar que nós vamos ver isso? Ou às vezes algum de nós vai passar por isso? E diz que eles vão subir primeiro, né? Eles vão encontrar com Cristo primeiro nos ares. Depois os vivos serão arrebatados. Que coisa mais linda, né? Coisa mais maravilhosa. Olha, gente, isso é muito... Se você parar para pensar, você tem vontade de estar com Cristo nos ares. Você tem vontade de ver. Eu tenho vontade, sinceridade. Eu peço muito a Deus. Eu falo, Senhor, me ajuda a cumprir aquele sonho que eu tive quando eu era pequenininha. Eu tinha mais ou menos de 5 a 6 anos, mais ou menos, quando eu tive o sonho da volta de Jesus. Tão marcante que até hoje eu lembro dele como se fosse agora, como se eu estivesse vendo agora. Ele nunca saiu da minha cabeça, entendeu? Ele nunca saiu da minha cabeça.
Então nós temos que buscar o Senhor, buscar Ele, buscar para que nós possamos. Boa noite, Alberto. Irmã, que tem muitas pessoas coletando material para reciclagem. Considero justo ajudar a todos eles e estão trabalhando pelo pão do... Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Aqui na minha cidade, gente, aqui tem um pessoal aqui que... Aqui perto tem uma... Tipo de uma Cracolândia, sabe? E eu tenho medo, sou sincera para vocês, que tem umas pessoas assim completamente... Elas estão fora do juízo, completamente fora. E eu sou sincera que eu não tenho coragem de atender muito, não. Eu tenho o meu vizinho aqui, as pessoas sadias sentadas na porta dos mercados Sim, eu concordo com você, eu concordo. Não tô falando de pessoas sadias, não, eu tô falando de gente mesmo. Tem pessoas que têm, sabe, tem pessoas que têm problema de alcoolismo, tem pessoas que têm problemas... Entendam bem o que eu tô falando. Tem alguns outros que batem nessas pessoas. É isso que eu tô dizendo. Entendeu? De uma forma ou de outra, aqueles que têm problemas, a gente tem que... Alguma coisa tem que fazer. Eu tenho meu vizinho aqui, que às vezes eu falo, seu Augusto, toma cuidado. Seu Augusto, toma cuidado. E ele diz assim, não, Ruth, fica tranquila que eu... Porque ele atende, né? Ele dá... Eu acho bonito da parte dele. É remédio. Às vezes ele compra marmita para dar. Todo domingo ele leva no... Aqui tem uma instituição. A maioria não quer trabalhar. Realmente é isso mesmo. Mas tem uma instituição aqui na minha cidade, o albergue. Eles atendem os moradores de rua, né? E todo dia de manhã eles dão café da manhã. E esse homem todo dia leva em torno de 200 pães. Eu acho bonito da parte dele, acho muito bonito. Eu não posso fazer isso, mas ele faz. E eu oro a Deus pela vida dele, que ele possa cada dia fazer mais, porque a situação está ficando pior, né? Aqui também na minha cidade tem muitos índios. Acho que eu contei para vocês a briga que eu tive com uma índia aqui na frente da minha casa. Aí eu parei de dar as coisas para eles porque eu vi que eles jogavam fora o que eu dava, sabe? Mas a gente deve pedir a Deus a quem ajudar. A gente deve pedir a Deus não desfazer, entendem? A gente não desfazer, a gente observar, porque isso tudo está na conta de Deus, né? Nós precisamos, paz do Senhor, Berenice. Nós precisamos, Shalom, Krika. Nós precisamos estar com a nossa vida pautado, né? Pautado ali na bênção do Senhor. Mas, irmãos, vamos lá. Muita notícia hoje, né? Eu estava hoje na live do Gustavo. Live do Gustavo não, eu estava no chat do Gustavo, lá no canal do Telegram dele. Eu passei quase que a tarde lá, ouvindo eles. E o Gustavo trouxe uma notícia ontem. Ontem com a passagem para um morador que veio... Trabalha e pediu emprego à família do Rio de Janeiro. Ele é evangelista, um homem de Deus e passando por uma situação. Eu sempre peço a Deus, exato. Peçam a Deus, orem ao Senhor, orem ao Senhor. Mas voltando ao assunto do Gustavo. E o Gustavo trouxe uma notícia. Uma notícia seguinte. Hoje, os políticos lá da Terra da Águia, todos foram colocados num bunker, nos bunkers como é que fala? Das montanhas. Eu não lembro agora o nome das montanhas, Cheyenne, acho que montanha Cheyenne, alguma coisa assim, que tem nos Estados Unidos, colocando lá. Presta atenção. Eles foram todos colocados. E o Gustavo estava nervoso, porque ele estava falando, alguma coisa está para acontecer, para eles terem sido todos colocados para dentro dali. Dos bunkers que é só para políticos, não é para a população. Então, irmãos, nós estamos vendo que a situação está se apertando. O Irã hoje decretou guerra à Arábia Saudita, porque um é xiita e o outro é sunita. Não sei se vocês conhecem sobre isso. Os radicais islâmicos, né, são os xiitas, que é o Irã, e o Hamas é xiita,
e os sunitas, que são a Arábia Saudita e outros. O regime da Arábia Saudita é sunita e não xiita. Exatamente, os ratos se escondem e deixam o povo para enfrentar o pior. Então, prestem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Se lá está acontecendo isso, aqui também a coisa não está nada bem. Presta atenção no que eu vou dizer. Está sendo fomentada uma guerra lá em cima, nas Guianas, com a Venezuela. Não sei se vocês sabem disso. Está sendo fomentada uma guerra lá, porque lá foi achado um poço de petróleo que até então todo mundo sabia, mas ninguém queria saber. E agora... E tem ratos aqui do Brasil, junto com os ratos da França, se juntando para fazer essa companhia petrolífera na Guiana. E a Venezuela está em cima, então eles estão prontos para uma guerra. O que pode acontecer? Nós não podemos esquecer que a Venezuela é aliada com quem? Com a Rússia. É dedos a mais, né? Ele esqueceu de colocar a luva, esqueceu de pôr a luva. E prestem atenção. Boa noite, Vanessa. Nós precisamos estar alertas. Presta atenção, essa GLO que foi colocada nos aeroportos, isso tem um propósito. Prestem atenção, fiquem alertas. Nós temos aqui na Argentina, que também está um barril de pólvora, e aqui pertinho de mim, 300 quilômetros daqui. Prestem atenção, meus irmãos, é hora de colocar nossas vidas diante da presença do Pai. É hora de colocar as nossas vidas diante do Senhor. Boa noite, Livanes. Nós precisamos estar com a nossa vida focada no Pai. As coisas já estão aí acontecendo. Essa semana um acordo, exatamente, Chuchu e Macron, exatamente isso. Exatamente isso. E nós temos lá o chefe do Legislativo, que foi na China buscar a bênção da China para poder assumir o governo. Então, o que está aí está borbulhando. A qualquer momento nós vamos acordar com um susto. Então, nós vamos estar preparados para o susto. Entenderam? Nós precisamos estar preparados para o susto. Que jeito que eu vou me preparar? É estando na presença de Deus. Eu fico pensando somente em quem não está preparado para levar esses sustos. O que vai acontecer? Que situação que esse povo vai ficar? Então, irmãos, a nossa paz, Vânia, a nossa missão é nos preparar psicologicamente, espiritualmente. Não vai dar para fazer muita coisa no sentido disso, porque eles vão tirar isso de circulação. Você precisa ter na sua casa estoque de alimentos. Quem puder ter estoque de alimentos em casa, mantenha. Tenha o estoque de alimentos em casa. Porque isso aqui não vai valer muita coisa mais não. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Você vai falar assim, mas Ruth, você está querendo apavorar a gente? Não, eu não estou querendo te apavorar. O que eu estou querendo te alertar é o como você tem que proceder. Presta atenção. Se você é uma pessoa de condições, se você tem condições, abasteça a sua casa. Abasteça. Porque o Brasil já está entrando num esquema como nos outros países. Saiba de uma coisa, o nosso país é visado, porque aqui é a despensa e a geladeira do mundo. Tá entendendo? Aqui é a despensa e a geladeira do mundo. E as nações estão de olhos aqui, porque aqui é o último reduto para eles. E nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar clamando ao Senhor. Por que que nós temos que estar clamando ao Pai? Presta atenção. Porque o Senhor vai abrir a sua mente para você ter estratégia de como proceder nesse momento.
Eu sempre vou lá no Dr. Kefir e coloco alguma coisa lá nas postagens dele, né? E o pessoal fala assim, você é maluca? Você acha que a oração é arma? Irmãos, a oração é a arma do crente. Por que que a oração é a arma do crente? Presta atenção. A oração é a arma do crente porque o Senhor te dá, através da oração, te dá paz. Essa paz vai produzir um efeito que o Senhor vai poder falar com você. Ele vai poder te dar estratégia. Entenderam? Ele vai poder te dar estratégia de como você agir nesse momento. O Senhor vai te dar o caminho que você tem que traçar. O Senhor vai mostrar para você. Irmãos, nós nunca passamos por um momento em que você vai ouvir o anjo do Senhor falando no teu ouvido. E te digo mais, você vai ver o anjo do Senhor vindo te guiar por caminhos que você achava que não. Escuta o que eu estou te dizendo. Nós vamos estar entrando num momento agora em que nós vamos ver os anjos do Senhor acampando-se ao redor do seu povo. Você está me entendendo? Presta bastante atenção no que eu estou falando. Nós estamos entrando no momento em que, se nós tivermos a oração como a nossa arma, se nós colocarmos, presta atenção, se nós colocarmos o poder de Deus acima da nossa força do braço, o Senhor vai nos abençoar. De que forma? Você vai orar. A paz do céu vai inundar o teu coração. A paz do céu inundando o teu coração, os seus ouvidos ficam rápidos para ouvir a voz do Criador. E os seus olhos vão ficar abertos para ver os anjos do Senhor te acudindo. Você está me entendendo, irmão? Essa é a arma do crente. Lembra Josué que nós lemos ontem? Josué estava lá, né? Precisando fazer uma guerra, buscando de Deus a hora de fazer a guerra. De repente apareceu o chefe do exército do céu, Jesus Cristo, apareceu para ele e falou qual era a estratégia de guerra que ele tinha que ter. E deu o passo a passo da estratégia. E Josué e o povo fizeram o quê? Obedeceram. E as muralhas de Jericó, o que aconteceu? Caíram. Olha só, oração, paz na alma. Ele viu o Senhor na frente dele. Ele adorou aquele anjo. Anjo não, né? Ele adorou o príncipe do exército dos céus, que era Jesus Cristo. Ele deu a estratégia, Josué cumpriu com o povo a estratégia, mesmo sem entender o que ia acontecer, mas ele cumpriu, ele obedeceu, e as muralhas caíram. Essa é a arma do crente, é a oração. A palavra diz assim, a palavra não, tem um corinho que diz: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Falar com Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. É isso, irmãos, essa é a nossa arma. É a arma que Deus vai abrir a nossa visão, para ver os anjos, vai abrir o nosso ouvido para ouvir Deus falar. Você está entendendo? Você tem que estar preparado para isso. E como é que eu me preparo para isso? É tendo vida com Deus, é tendo vida no altar. As dificuldades que vão vir, você vai passar, porque o Senhor vai te livrar. O Senhor vai nos livrar. Não pela força do braço, mas pelo poder da oração. Porque a guerra que está sendo travada é guerra no mundo espiritual, que já está refletindo no material. Em breve, os mundos espirituais e materiais vão se fundir. O mundo espiritual, aliás, e o mundo material, não os mundos, né? O mundo material e o espiritual, eles vão se fundir. Você vai ver o diabo na rua, mas você vai ver os anjos do Senhor vindo ao nosso encontro. Nós vamos ver, gente, o diabo na rua. Nós vamos ver as legiões de Satanáses na rua. O céu vai abrir. E o mundo espiritual vai descer aqui.
Porque Miguel e seus anjos já estão batalhando contra Satanás nos lugares celestiais para jogá-los para a terra. E o dragão vai arrastar. Tudo que tem lá em cima vai arrastar para baixo. Sabe por quê? Porque os ares têm que estar limpos. Sabe para quê? Para o casamento da noiva com o cordeiro. A igreja com Cristo. Você tem que crer. Por que você tem que crer? Porque está escrito na palavra. E o que está escrito na palavra é verdade. E a palavra de Deus ela vai se cumprir até o final dos tempos. Até tudo. Abre a tua mente, meu irmão. Se entrega para Jesus de corpo e alma. Tenha vida com Deus. Tenha vida plena com o Senhor. Abre a tua mente para entender a palavra. Abre a tua mente para entender o que Deus quer da tua vida. Porque o Senhor vai operar maravilhas no meio do seu povo, em meio à tribulação que já chegou. E ela só está aumentando de tamanho. Tem pessoas que não creem. Elas creem, elas leem a Bíblia, mas elas não creem no poder de Deus. A palavra de Deus diz: tudo é possível para quem? Para quem crê. Tem gente que lê a Bíblia como um livro de história. Boa noite, Aline. Tem gente que lê a Bíblia como um livro de história. A Bíblia, ela não é uma história, ela é uma história com H. Ela é verdade. Ela é o poder da palavra de Deus nas nossas mãos. Isso é a Bíblia. Você tem que crer. Você tem que exercitar a tua fé. Você tem que orar a palavra de Deus. Você tem que buscar do Senhor propósito. Até parece loucura eu falar desse jeito, né? Mas Ruth, você tá ficando maluca? Você crê no conto da carochinha? É. Irmãos, há poucos dias atrás, eu vi o anjo dentro do meu quarto. E ele estava vestido de guerra. Ele não tinha roupas brancas. Ele tinha roupagem de guerra. Ele tinha uma armadura acinzentada. E ele, naquele vendaval que estava dentro do meu quarto, aquele vento terrível que eu falei, meu Deus, vai levar minha casa embora, vai levar a casa que eu moro embora. Pai, tem misericórdia de mim. E eu escutava, vocês têm que resistir ao que está vindo. E ele cobria, ele com o corpo dele cobria o meu rosto, para que meu rosto não sentisse o vento. Mas eu escutava, eu via a cortina subindo até em cima no teto. E eu escutava. E ele dizia para mim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu acabei de ver um vídeo agora que a Simone mandou para mim, de uma moça que mora em Portugal, dos sonhos que Deus deu para ela. Se você não crê, você precisa começar a crer. Deus está avisando, não é por um e nem por dois, Deus está avisando por centenas e milhares de pessoas que servem ao Senhor. Ele está avisando que Ele vai cuidar dos seus filhos. Mas nós precisamos ter o quê? Vida. Vida diante do Pai. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Nós precisamos estar em sintonia com o Senhor. Não é tempo de perder tempo. É tempo de avançar em fé, em graça. É tempo de avançar na oração. É tempo de avançar na obediência da palavra. Eu sei que tem gente que nem gosta de que eu fale essas coisas. Mas eu não me importo não, porque quem está mandando eu falar é o Senhor. Quem manda eu dizer é o Senhor Jesus. Presta bastante atenção. O tempo já chegou. E não pensem que o tempo do fim é daqui 50 anos, não. O tempo do fim é agora. Nós já estamos nos meses derradeiros. Nós não estamos para anos, não. Nós estamos para meses, 40 meses, 38 meses, 30 meses, quem sabe.
Entendeu? E vou te mostrar o porquê que eu estou falando isso para você. O Senhor tem me chamado a atenção no capítulo 12 de Daniel. Faz quase uma semana que eu estou falando nesse capítulo, né? Quase uma semana. E hoje de novo. Hoje o Senhor me deu, eu li 22 de Apocalipse e 12 de Daniel. 22, nós vamos ler o capítulo 22 de Apocalipse, depois eu vou para o livro, para o Daniel 12. Lê de novo. Abre a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, abre a sua Bíblia. Diz assim, em 22 de Apocalipse, presta atenção. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Irmã Ruth, essa madrugada sonhei que você abrigava várias idosas em sua casa. Era uma alegria tremenda, muitos louvores e adoração. Minha irmã, teve uma outra irmã que sonhou comigo também, na mesma situação. E ela disse que eu cuidava de crianças. E que eu estava fazendo comida para um monte de gente. Eu não sei o que Deus quer, mas alguma coisa Deus quer. Não sei o que vai ser. E eu estou guardando esses sonhos no meu coração. Eu tô que nem Ana. Diz que Ana guardava, né? Ela via tudo. Ana não, Maria, né? Ela ouvia e guardava no seu coração todas aquelas coisas. E eu tô do mesmo jeito, tô guardando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu creio, porque eu sonho com isso. Eu sonho, Deus sabe do desejo do meu coração. O Senhor é poderoso. Mas vamos lá. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Amém, glória a Deus. Deus vai usar a irmã até o último momento. Glória a Jesus, eu creio. Ele vai guardar a Senhora em nome de Jesus, que as tuas palavras se cumpram. Que seja para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Que nações são essas, irmã Ruth? Se nós vamos ter o corpo glorificado. Pois é, irmãos, vão ter nações que vão entrar para a vida eterna. Vão ter nações que vão entrar. Eles vão viver no Éden, como se fosse o Éden. Eles vão ter um corpo que eles vão precisar dessa árvore. Mas vai ter. Quem estuda muito isso é a Gisete Espinosa. Ela estuda isso. É lindo o estudo que ela faz. Olha aqui, ó. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição. Não vai ter mais maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Nós vamos ver o rosto de Deus. E na nossa testa vai estar o nome de Deus. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol. Não vai ter o sol mais. Porque o Senhor Deus os alumia. Deus vai ser a nossa luz, Ele vai ser a nossa glória. E reinarão para todo sempre. Você escutou? Olha que coisa mais maravilhosa, vai ser a vida eterna. Isso aqui é a vida eterna na terra. Deus vai descer com o seu trono na terra, na Nova Jerusalém. Ele vai habitar entre os homens, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Você sabia que os anjos não são a imagem e semelhança de Deus, mas nós somos? Você sabia que Satanás tem tanta raiva de nós porque Deus nos criou à imagem e semelhança dele? Ele vai habitar conosco. Não vai haver mais divisão entre o céu e a terra. Eles vão se fundir.
E o Senhor vai descer para habitar conosco. E os anjos do Senhor vão nos servir, vai ser uma festa. Vai ser louvores noite e dia e noite, porque a noite nem vai existir. E disse-me estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6, capítulo 22, versículo 6. Presta atenção. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Marca isso. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, marca isso aqui, em breve, hão de acontecer. Em breve hão de acontecer. Isso aqui, irmãos, não é qualquer coisa. Ela está dizendo que em breve. Mas, irmã Ruth, faz 2000 anos. Por isso que eu estou te falando. Se era breve lá, imagina agora. Imagina agora. Entendeu? Isso aqui foi escrito praticamente 90 anos depois, 90 anos da década do, como é que diz, do calendário de hoje. Isso aqui foi escrito 90 anos. João deveria ter em torno de 70 a 80 anos quando ele foi para a ilha de Patmos. E ele escreve. Então, se nós temos 2000 anos, ele tem 1920 anos, mais ou menos 30 anos, que isso foi escrito. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, quer dizer, eis que venho logo. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Presta atenção. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vão ligando, vão lembrando de Daniel 12. Vão lembrando de Daniel 12. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Presta atenção nisso. Então João estava querendo se prostrar para adorar o anjo. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Onde nós lemos Josué. Josué se prostrou para adorar o príncipe do exército de Deus. E aquele príncipe aceitou a adoração. Por quê? Porque era Jesus de Nazaré. Jesus estava lá. Jesus era o príncipe. Mas aqui é o anjo. Ele diz que não. Ele é conservo. E ele manda, adora a Deus. Versículo 9 está isso. Disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro. Não é para selar. Lembra de Daniel? Sela. Porque você vai dormir essa profecia para daqui bastante tempo. Sabe quando foi escrito o livro de Daniel? 530 anos antes de Cristo. Então vamos fazer a conta. 530 com mais 1930 são 1960, 2.400 anos. Não é isso? Eu acho que é isso. 530, deixa eu fazer a conta aqui que minha cabeça, mais 1930. Vai dar 6, 9 com 5 são 14, vai 1. 2.460 anos a profecia de Daniel. Lá foi mandado selar. Mas João, 600 anos depois, Deus manda tirar o selo. Não é para selar. Não é para selar. Porque o tempo está próximo.
Irmãos, presta atenção. Olha isso. Agora vem gente querendo dizer que ainda temos 50 anos pela frente. Olha o perigo dessa conversa do Satanás. Olha o perigo. Quem é injusto, versículo 11, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eu vou ler de novo, porque isso aqui você precisa entender. Você precisa pôr na tua cabeça. Eu preciso pôr na minha cabeça. Quem é injusto, faça injustiça. O que nós estamos vendo? Ontem, vocês viram? Entrou uma mulher, roubou um bebê dentro do hospital. Como que uma pessoa tem coragem de roubar um bebê, tirar um bebê da sua mãe, que acabou de ter? Que situação é essa? Olha, aqui na minha cidade, gente, estão se pegando na rua aqui que nem doido. O povo não aparta a briga, o povo fica filmando a briga. O que é isso? Não existe compaixão. Amam a injustiça, amam o que está acontecendo. Ainda vão lá com o celular e fotografando tudo que está acontecendo. Em vez de apartar a encrenca, apartar a briga, não. Estão lá incentivando a situação e estão lá. Vale mais a filmagem. Vale mais a mídia social. Eu preciso colocar na mídia social o que eu estou filmando, porque eu vou chegar mais perto. Presta atenção, meus irmãos. Tá? Isso aqui, quem é injusto, faça injustiça ainda. Então é para fazer. E quem está sujo é para se sujar ainda. Nós estamos vendo isso. Irmãos, eu vi um homem se fazendo de mulher, né? Lá nas escolas e no Mato Grosso. De fio dental e tudo. E se colocando e sendo aplaudido. O que é aquilo? Quem é sujo, suje-se ainda. Agora presta atenção. E quem é justo, faça justiça ainda. Presta atenção, meus irmãos. Quem é justo, faça justiça ainda. Meu irmão, fica atento com a justiça. Nós somos o povo da justiça. Presta atenção. Pode ser, Alberto, pode ser. Ele colocou aqui, sendo no dia seguinte do Halloween, eu penso que fosse para sacrifício, bebê. Tudo pode. Quem é sujo, quem é santo, seja santificado ainda. Meu irmão, cuidado com as tuas palavras. Cuidado com os palavrões que você solta. Cada palavrão que você solta, você racha os teus muros espirituais. Cada palavrão, cada palavra torpe que você usa, você racha os teus muros espirituais. Irmã Ruth, mas eu fiquei nervoso no trânsito e parará. Meu irmão, esquece da tua razão. Clama ao Senhor. Esquece da tua razão. Clama ao Senhor para Ele te dar a paz que excede a todo entendimento, porque aquele que tem a paz de Cristo não está mais olhando para o que está aí. Aquele que tem a paz de Deus, ele já está fugindo das grandes aglomerações. Ele já está fugindo do furdúncio que está tudo isso. Ele já procura andar na rua sem muito movimento. Escuta o que eu estou te dizendo. Eis que cedo venho. Jesus está falando. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que obras você tem? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o primeiro e vai ser o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vou ler de novo. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você está lavando as tuas vestes no sangue de Jesus? Você está limpando, você está pedindo ao Senhor para que Ele venha e te lave no sangue do Cordeiro, limpe os teus pecados, limpe a tua alma, limpe a tua mente. Para que você tenha e eu também tenha direito à árvore da vida. Lembra? Ela dá 12 frutos ao ano. E nós possamos entrar na cidade pelas portas. Você quer entrar por onde? Não tem outro lugar para você entrar, é só pela porta. Quem vai ficar de fora? Ficarão de fora os cães. Os cães. Os feiticeiros. Os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Na tradução da Bíblia judaica diz, ficarão de fora todos esses, e ela coloca assim, e aqueles que tomam ervas alucinógenas. Quer dizer, aqueles que estão viciados na farmaqueia, aqueles que estão viciados em coisas que saem do corpo. Presta atenção, meus irmãos. Presta bastante atenção. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Presta atenção agora. Presta atenção, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se eu, pregando a palavra aqui para você, trazendo essa palavra aqui, compartilhando com você, ao meu entendimento, acrescentar o que está escrito aqui, eu vou sofrer as pragas desse livro. Presta atenção com quem você põe teus ouvidos. Presta atenção com aqueles que ficam viajando na palavra. A palavra de Deus não foi feita para viajar. Ela foi feita para ser entendida, sim, mas dentro da palavra. Ela não foi feita para eu vaguear em pensamentos que eu enfiei na minha cabeça. Ela não foi feita para eu inseri-la em livros de magia. Ela não foi feita para eu inseri-la nos horóscopos da vida. Horóscopo que eu estou falando é Cartomante e Companhia Limitada. Essa palavra não é para eu misturar com o oculto, como muitos estão fazendo. Essa palavra é para ser lida nua e crua. Ela não precisa de eu colocar coisas a mais aqui. Não. Ela sozinha se responde. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, qualquer palavra, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Deus vai tirar a parte tua. Ele vai tirar você de lá. Se você acrescentar, você vai ter pragas na tua vida.
Se você tirar, você está cortado lá de cima. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Eu coloquei até aqui, foi quando... Essa Bíblia é a minha Bíblia mais velha que eu tenho, tá? Ó, tá até... Ó que situação que tá a Bíblia. Aí eu fiz uma capinha para ela, né? De tecido. E coloquei aqui, e eu quero mostrar para vocês. Olha aqui o que eu escrevi aqui, que tá nela. Eu faço parte da geração da figueira. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tá aqui. Isso tem 10 anos que eu escrevi. Tá escrito aqui. 10 anos estudando a palavra em cima das profecias deste livro. Eu não tô falando isso para você com o interesse de dizer para você eu sou a certa, não. Eu tô falando para você que quando eu venho aqui falar com vocês, eu não tô falando qualquer coisa. Eu não estou falando aquilo que... Não, eu tô falando aquilo que o Senhor me ensinou. Eu tô trazendo para vocês o compartilhamento daquilo que o Pai tem me dado. Nesses 10 anos, estudando a palavra dele. E eu posso afirmar para você, nós estamos na iminente volta de Jesus. Nós não temos anos, nós temos meses. Eu quero ler agora com vocês Daniel. Quero ler com vocês o livro de Daniel. Eu vou repetir, nós vamos decorar o 12 de Daniel. Mas é necessário, tá? É necessário. Vamos lá para 12 de Daniel. E nós vamos fazendo ligações com 22 de Apocalipse. Presta atenção. E naquele tempo, que tempo? O tempo da volta, os tempos... Eu venho logo, eu venho em breve. Lembra que está escrito lá? Eu venho em breve. Eu venho, presto venho. Eu venho em breve. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Eu já falei para vocês que Miguel... é a única potestade do céu, de Deus. Potestade não, desculpa. É o anjo, é o único anjo que cuida do povo de Deus. É Daniel, é Miguel, desculpa gente, desculpa, é Miguel. Porque nas outras nações, quem cuida são as potestades do inferno. Presta atenção, Miguel e seus anjos é que foram colocados na terra para lutar contra as potestades do inferno, porque ele cuida do povo de Deus. Quer ver? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Exatamente, obrigado, pastor. Principados, é isso mesmo, não é potestade, principados. É o principado do céu, é o único que está aqui na terra, cuidando do povo de Deus. Porque os outros principados são os principados e potestades nas regiões celestiais, tá? Que são os do mal. Olha lá. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Agora, já estamos nele. Angústia de Jacó e angústia das nações. Israel está lá na angústia de Jacó. E as nações estão na angústia das nações. Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Que tempo? O tempo do Apocalipse de João. Vamos já fazer as pessoas ligando Miguel. Não, Miguel não é Jesus. Não, Miguel não é Jesus de jeito nenhum. Miguel é Miguel e Jesus é Jesus. Miguel não se deixa adorar. Entendeu? Miguel não se deixa adorar. E quando a adoração é porque é Jesus que veio. Quem faz isso aí são os adventistas, tá? Ellen White fala isso, ela coloca Miguel como Jesus, mas Miguel não é Jesus. A quadrangular também não sabia que é quadrangular, pastor, sabia da adventista. Eu já li muita coisa sobre isso. Olha lá.
tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, aquele tempo, agora. Por que eu posso dizer que agora? Porque o mundo está em angústia. Israel está em angústia. Israel está em angústia separado do mundo. O mundo acompanha. Irmãos, olha o que está acontecendo aqui no sul do país. Olha as enchentes. Vocês viram aquela cidade de Quilombo, né? Acho que é Quilombo. Uma cidade em Santa Catarina, que eles acordaram com a água no pescoço, praticamente. Vocês viram isso? Presta bastante atenção nisso. As pessoas já estão... começando da chuva, todo mundo já está apavorado. Todo mundo entrando em pânico. Esses dias fui no mercado e lá, Eternite, a chuva começou forte, o povo em desespero dentro do mercado. O que é isso? É o início da angústia das nações. Boa noite, Denildo. Olha aqui, ó. Qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que se achar escrito no livro. Tanto israelitas como das nações. Exatamente, Mônica. Tudo está sendo repentinamente. De repente, da chuva vem um furacão. Gente, nós nunca vimos furacão no Paraná. Tá aparecendo de monte. Tá aparecendo de monte. Isso é angústia. As pessoas já estão com medo do que vai acontecer. Viu uma nuvem de chuva, o povo já fica apavorado. E quando começar a dar vento de fogo? Você já parou para pensar nisso? Os ventos de fogo? E quando começar a cair o granizo de tonelada lá de cima? Tá entendendo? Presta atenção, meus irmãos. Presta bastante atenção. Nós já estamos na angústia das nações e na angústia de Jacó. E o povo está dizendo para você que nós temos 50, 300 anos para frente. E estão dizendo que isso é cíclico. Não, realmente é cíclico. Agora é o ciclo final. Agora é o final. Sabe por quê? Porque o pecado assolou a terra. O culto a Moloque já está explícito. O culto a Baal já está explícito. O Deus das fortalezas já está pronto para ser adorado. O Deus das fortalezas já está pronto para ser adorado. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso aqui, irmãos, é complemento de Apocalipse 22. Aqui ele mandou selar, lá ele manda abrir. Os sábios, pois, entenderão. Por que nós, sendo tão pequenininho, eu pelo menos sou pequenininha. Eu sou presta atenção, uma idosa de 61 anos, não me acho idosa, mas a cara é, né? Vamos combinar, né? A cara é. Uma idosa de 60 anos que não tem um gato, quer dizer, gato até tenho 3, mas que não tenho nada. Quem sou eu na fila do pão? Da vírgula, eu sou a da direita para trás. Eu tô sempre atrás da vírgula. Mas Deus deu um negócio pra gente. Presta atenção. Entendimento. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras. Daniel fechou. Daniel estava 530 anos antes da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. E mandou selar. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo ainda.
Jesus não tinha vindo ainda. Então foi selado a palavra. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O que nós estamos vendo aí? Ciência quer dizer conhecimento. Essa ciência... pois é, Vanildo. Essa ciência aqui está aí destruindo as pessoas. Essa ciência está destruindo as pessoas. O povo está correndo que nem louco. O povo está correndo que nem louco. E agora, os que foram para fora do país estão desesperados para voltar. Por quê? Porque estão vendo que as nações para que foram ganhar din-din, principalmente as do norte, elas vão ser assoladas. Infelizmente, irmãos. Deus tem muita conta para acertar com o norte. Não se esqueçam, no norte está a habitação das trevas. No sul tem também. Tem. Mas tem alguma coisa aqui no sul diferente que eu não sei ainda explicar o quê. Mas a minha mente vai muito para isso. Eu ainda vou descobrir exatamente, mas eu creio que o sul vai ter mais oportunidade de ser guardado. Hemisfério Sul. América Latina. América Latina. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um da banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu ouvi o homem vestido de linho, esse homem é Jesus, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou: por aquele que vive eternamente. Irmã Ruth, eu sinto, não sei porquê, peraí. Exatamente, mas jamais deve esquecer, tá? Irmã Ruth, irmã, eu sinto, não sei o porquê. Eu sinto isso também. E jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, ele não fala aqui de 7 anos. Ele fala aqui de tempo, tempos e metade de um tempo. Então, quer dizer, 3 anos e meio. É o que nos resta. Quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Né, Evanilda? Olha aqui, ó. Quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Irmãos, na Europa, a estrela dos judeus está lá nas paredes. A morte aos cristãos já foi decretada. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. No Oriente, o cristão não tem voz. No Oriente, o cristão é caçado. Se você não sabe. Nós temos meses, tempo, tempos e metade de um tempo. O Senhor vai nos livrar nesse tempos e metade de um tempo. Olha aqui. E tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Daniel não entendeu. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Com Daniel, a palavra selou, fechou. Mas com João, a partir do momento que Jesus foi para o céu,
o selo abriu. Você sabe quando começou o tempo do fim? Você sabe quando começou o tempo do fim? Sabe quando? No dia de Pentecostes. Sabe quando começou o tempo do fim? No dia de Pentecostes. Achem para mim onde está escrito lá, acho que é Joel que está escrito, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Achem para mim, por favor, onde está escrito esse, eu não lembro agora, acho que é Joel, mas eu não lembro o capítulo. Olha aqui, ó. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nós não estamos vendo isso? Eles amam ser ímpios. Obrigado, pastor. Joel 1:28. Obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Joel 1:28. 2, é 2:28? Tá, eu vou ver aqui. Presta atenção. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Você está tentando se purificar? Você está tentando embranquecer as tuas vestes? Sabe o que essa busca tua, o que é? Avivamento. Enquanto o povo está pregando que vai haver um avivamento nos templos de pedra, não. Vai haver um avivamento, sabe em qual templo? No templo invisível. No templo invisível, a igreja invisível de Cristo se levanta no avivamento. Que jeito? No poder do Espírito Santo. Eu já vou ler para vocês aqui Joel. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Nós estamos sendo provados. Mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá. Os ímpios não vão entender, eles não sabem o que está acontecendo. Eles não conseguem ser racionais. Eles estão tão cheios de impiedade que eles não conseguem mais ser racionais. A impiedade deles entrou tanto na mente deles que eles não conseguem ter mais racionalidade. Então eles vão se corrompendo cada vez mais. É pecado sobre pecado. Eles estão sendo preparados por eles mesmos, pelo pecado que eles vivem, para adorar o Deus das fortalezas. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Você entende a palavra? Você entende os acontecimentos de agora? Você entende os acontecimentos de agora? E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. É o que eu falei esses dias, né? Todos. 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. O elástico da misericórdia do Senhor. Tu, porém, para Daniel, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel, a sepultura dele vai abrir, o anjo dele vai levar ele já com o corpo glorificado ao céu. Vamos para Joel. Nós vamos ver o dia em que deu início o tempo do fim. Vamos lá? Abra aí em Joel 2, versículo 28. Vamos lá em Joel 2, versículo 28. Espera aí, gente. Deixa eu achar o Joel aqui, que... Oséias, Joel... Isso, Joel 2, 28. Vamos lá. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito.
E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso já é para os nossos dias. Mas ele começou lá no Pentecostes. Exatamente, Pedro cita. Em Atos dos Apóstolos, Pedro está citando. Aquele dia começou o fim dos tempos. Naquele dia começou as dores de parto. Agora, vem me dizer que nós ainda vamos passar por um ciclo para depois ser a volta de Cristo? Não, isso é mentira. Não caia nessa mentira. Jesus está voltando. O avivamento, o Pentecostes que vai acontecer para nós, vai ser para cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja invisível do Senhor que se levanta para os últimos dias, para ver o sol se converter em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Olha aqui o monte Sião. Esse é o monte do Senhor. Não é o templo que é santo, é o monte que é santo. O monte do Senhor. E em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Exatamente, é o monte de Deus, é lá, é o monte que é santo. O templo não. O Senhor disse para Davi, eu não habito em templos feitos por mão de homem. Ele habita no templo que ele fez, nós. E aquele monte é o monte dele. É o monte onde ele pediu Isaac. É um monte aonde a arca ficou. Exatamente no domo da rocha. A abominação está lá. Ela já está lá. Desde 1300 e... Alguém me falou ontem a data. 1385, né? Acho que é isso. Desde 1300 e alguma coisa, aquele domo da rocha foi construído. Lá é abominação. Ao Deus das fortalezas. Alá. Alá vem trazendo o Deus das fortalezas. Que ninguém conhece, mas já estão conhecendo, já estão adorando nos shows dos grandes artistas, já está se levantando. A estátua de Nabucodonosor não é mais palpável, ela é somente visual. A estátua de Nabucodonosor hoje não vai ser de você pegar, mas você só vai ver. É o mundo espiritual de Satanás adentrando nessa terra. Ele é o Deus das fortalezas. Exatamente, é lá que o iníquo vai se sentar. A Anábia hoje falou um negócio que eu achei interessante, ela falou isso. A Anábia hoje falou isso. Não concordo 100% com tudo, mas isso que ela falou é uma verdade. Ela tá certa. É lá que vai se sentar. É lá que o príncipe ismaelita vai se sentar. Exatamente, Marta, é um holograma, inteligência artificial. Esse é o Deus das fortalezas. É o Deus das cidades. Porque o condutor, o programador para IA é uma fortaleza de cidade. É um chipzinho que tem todas as características de uma cidade. Ali é a mente do Deus das fortalezas. Exatamente, é o Mahdi. Será o Messias dos árabes. Ele é que vai sentar. Ele é que é a abominação que vai sentar lá dentro daquele domo. Pode ser que eu esteja muito enganada. São percepções que eu estou tendo, mas eu não posso bater o martelo. Como eu disse, em profecia você não pode bater o martelo. Eu bato o martelo em quem? Nos cavalos que já estão aí. Eu bato o martelo no Deus das fortalezas, porque ele já está aí. Quanto ao pessoa do anticristo,
Na minha mente é um ismaelita, na minha mente é a disputa da primogenitura, que começou lá atrás e vai terminar. Mas ainda não podemos bater o martelo 100%. Na minha mente, o falso profeta está na cidade das 7 colinas, mas ainda não dá para bater o martelo 100%. Na minha mente, uma das bestas está em Londres, mas eu não posso bater o martelo 100%. Mas sei de uma coisa, que tem 3 Babilônias no sul, no Reino do Sul. A cidade das 7 colinas, Londres e Nova York. Essas são as 3 Babilônias do Sul. E vou te dizer, existem 3 Babilônias do Reino do Norte. A Pérsia, o dragão e o urso. Entendeu? Exatamente, Esaú se une com os ismaelitas. Exatamente isso. Edom. 2 reinos brigando, o reino do norte e o reino do sul, com 3 Babilônias junto, 3 forças de cada lado. Pérsia, urso e dragão. Do lado de cá, cidade das 7 colinas, Londres e Nova York. As forças brigando entre si. Entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Mas a Pérsia não é. A Pérsia, ela não é. A Nábia hoje falou que a Pérsia que é o anticristo. Não, a Pérsia ela não é árabe. A Pérsia não é ismaelita. A Pérsia é um outro povo. Entenderam? Exatamente. Todos os inimigos do povo de Deus na Bíblia vão se juntar. Desde Caim. Por que desde Caim? Aí alguém fala assim, mas não morreu no dilúvio a descendência de Caim? Não. O DNA de Caim veio na mulher de Noé. A mulher de Noé era descendente de Caim. Naamá. Naamá era a mulher de Noé. Sim, mas o anti enganará, exatamente, porque ele vai trazer uma pequena paz, um engano, né? Um engano. Entenderam? O Apocalipse aconteceu várias vezes na Bíblia. Agora vai ser a última e a maior de todas. Não aconteceu o Apocalipse nu e cru, acontecendo pedaços dele, né? Porque em Zacarias você vê que os cavalos sempre estão rodeando a terra. Os cavalos branco, vermelho, preto, sempre rodearam a terra. Eles observavam se a terra estava em paz. Em Zacarias você vê isso. Em Zacarias você lê isso. É interessante. Mas, irmãos, nós temos que ficar firme na presença do Senhor. Firmes. Porque uma coisa nós temos certeza. Jesus vem em breve. Jesus vem em breve. Exatamente, Thaís. São mini apocalipse. São sombra do que vai acontecer no final. Mas agora vai ser angústia que nunca houve na face da terra. Nunca. Agora é a angústia final. Entenderam? Irmãos, leiam o livro de Zacarias. Leia os livros de Zacarias. É um livro muito interessante para se ler junto com Daniel e junto com o Apocalipse. Joel dá o início do fim dos tempos. Está aqui. Capítulo 2, versículo 28 em diante. É o início do final dos tempos. Entendeu? Exatamente. Deus sempre esteve, Deus sempre venceu. E ele agora é para sempre. Agora nós vamos herdar a vida eterna de uma vez. O tempo do fim chegou. Coloca a tua vida no altar. Saiba de uma coisa, não vai demorar. Nós temos meses. 30 meses, 35, 40. Tá por aí. Eu me guio muito por tempo, tempos e metade de um tempo. Ele não fala em ano. Ele fala tempos, tempo e metade de um tempo. Começa a colocar em ordem de regresso. Entendeu? Imagina meu pensamento que o anti pode enganar eles. Esse Pérsia mudou seu nome para 1935 para Irã, exatamente. Eles financiam o mal para todo mundo. Exatamente isso. A única coisa é que ele não é descendente de Ismael, né? Os árabes são os descendentes de Ismael. Então é aí que está a dúvida.
Nós temos que observar. Temos que observar. Ele é descendente de Jafé, né? O Irã é descendente de Jafé, mas não de Ismael. Entende? Ismael é semita. É onde nós temos que compreender. Aí não sei se vai, pastor, se a gente pode contar isso como... Olha, por exemplo, Gog e Magog é Jafé, Pérsia é Jafé, o dragão é Jafé. Eles são jafetitas, todos são Jafé. São aquela profecia, né? Que ele fala, a bênção que ele dá, né? Que Jafé vai habitar nas tendas de Sem. Agora, os árabes são semitas, como Israel é semita, porque eles vêm de Sem. Eles vêm de Sem. E os hebreus vêm do filho de Sem, que é Eber, né? Eber. Mas são da raiz de Sem. É muito interessante. É para pensar. Gente, eu tô falando aqui para a gente poder pensar junto, tá? Tô aqui colocando aqui para vocês entenderem. E o muito interessante é que Deus honra Gog, Deus honra Jafé. Jafé é filho de Noé. Deus honra Jafé porque você vai ver lá na guerra de Gog e Magog que Deus dá sepultura para o príncipe Gog na terra de Sem. Deus dá sepultura para Gog. E todos os que vêm com ele vão ter direito de sepultura e vão ter um campo para eles de sepultura na terra de Sem, na terra de Semita. E ele faz isso por quê? Porque Jafé honrou a Noé. Quando Noé se despiu, tomou todas que ele podia tomar naquele dia, encheu a cara, ficou nu, e Jafé e Sem vêm de costas e cobrem o seu pai. Aí é que tá, honra teu pai e tua mãe. Estão vendo? Porque com os cananitas a situação não é essa não. Com as tribos de Canaã a situação é cruel. Com as tribos de Canaã a situação é cruel. Exatamente, eles têm ódio dos semitas, ódio dos semitas. Agora, o senhor sabia, pastor, que no Irã é uma das maiores comunidades cristãs e judaicas que existe no Oriente, fora de Israel, é no Irã? O senhor sabia disso? Pois é. E tem mais outra coisa. Lá no Irã tá o túmulo da rainha Esther de Mardoqueu. Tem mais essa. Lá no Irã está o túmulo da rainha Esther e de Mardoqueu. Ninguém mais tem tanta raiva de Israel como os persas. Exatamente, sim. A gente não está batendo martelo. Nós estamos aqui divagando, analisando os fatos, né? Eu gosto dessas análises, eu amo isso daqui. Pensar, né, no que está fluindo, pensar no que está vindo, né? Porque em breve nós vamos ter consciência exatamente. Mas eu estou deixando aqui para que todos nós possamos pensar. Você vai, a partir desse comentário que nós estamos fazendo, você vai ver as notícias de outra forma. Você vai poder observar a notícia de acordo com o comentário. Entende como é que é? Isso é interessante. É a gente juntar os quebra-cabeças daquilo que vai acontecendo. A gente não está falando isso tudo aqui, né? Nós estamos conversando com o pastor aqui. Nós não estamos falando para se colocar, não, é para a gente poder entender, né? A gente poder entender. Não estamos batendo martelo. Exatamente, o papel dele é enganar, ele vem para enganar a todos. Exatamente. Pode ser que o que a Nábia está falando seja realmente, entendeu? Pode ser que o que a Nábia está falando seja realmente. Ela acha que é o homem lá que vai ser o tal, né? Mas vamos observar. Repete novamente sobre Noé. Noé é o seguinte, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, certo? Cão, ele foi, aliás, não foi Cão amaldiçoado, foi o neto de Cão que foi amaldiçoado. Aliás, o filho de Cão que foi amaldiçoado, é Canaã. Quando Noé saiu da arca, ele plantou uma vinha. No que ele plantou a vinha, ele encheu a cara de vinho. Entendeu? Espera só um pouquinho, Joelma, já respondo para você.
Noé encheu a cara de vinho, né? E aí Cão foi lá e deu risada do pai dele. A Bíblia fala desse jeito. E ele foi chamar os irmãos para rirem do pai também. Mas os irmãos pegaram uma coberta e vieram de costas para cobrir o pai, para não ver a nudez do pai. E isso agradou a Deus. Já Cão, quando Noé acordou da situação e soube do que aconteceu, né? Soube do que aconteceu, ele foi lá e amaldiçoou o filho de Cão, Canaã, que são todos esses que vocês estão vendo aí, os cananitas, que habitavam nas terras do povo hebreu. Mas tem muito cananita por aí, tem muito cananita, porque é um espírito maligno, né? Um espírito maligno. E através disso, o que acontece? Irmã Noé, lembrei de Noel, tá chegando, mas... Ah, tá, Mas deixa eu terminar aqui de falar do raciocínio. Aí, o que acontece? Quando você vai ler Gog e Magog, você percebe que Deus dá terra no meio de Israel para que Gog seja sepultado. Ele dá lugar de sepultura para Gog. Apesar de Gog ter colocado o mundo inteiro contra Israel. Mas ele vai dar lugar de sepultura para honrar o que Jafé fez pelo pai dele. Entendeu? É uma honra. É uma honra. Gog ainda vai ter a honra de ser sepultado no meio da terra de Deus, da terra de Israel. Entenderam? Alguém perguntou, Joel, o que você perguntou mesmo? Deixa eu ver. Que homem, irmã Ruth? O homem que a Nábia falou é o Ayatollah Khamenei, né? Ayatollah Khamenei, que ele hoje assumiu o posto de líder na ONU como é que é o nome? Como que é que protege o povo, gente? Como é que chama? Líder dos direitos humanos na ONU. Líder dos direitos humanos na ONU. Pois é, agora é tempo do Noel, né? O Noel tá chegando. Gente, cuidado com o Noel, hein? Isso daí é armadilha de Satanás. Não entrem no Noel. Não entrem nas festividades que vem vindo aí, porque é culto a Tamuz, tá? É culto a Tamuz, tá? É maravilhoso as profecias se cumprindo, é muito lindo. Então, tudo que foi falado aqui é para a gente pensar, para abrir a mente da gente, para a gente poder olhar as notícias e entender o que está acontecendo. Entenderam? Entender o que está acontecendo. Vamos orar então, agradecer a Deus por esse momento. E me desculpem aí que às vezes eu falo demais, tá bom? Vamos orar então. Mas não dava nem vontade de parar de falar, viu? Dá vontade de falar a noite inteira. Eu amo falar em profecia. Amo. Mas vamos louvar a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, te agradecendo pela Tua bênção, te agradecendo porque Tu és soberano, te agradecendo porque o Senhor mandou Jesus Cristo para limpar os nossos pecados, te agradecendo, Senhor, porque na Tua luz nós veremos a luz. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos que aqui estão, aqueles que ainda vão ouvir essa live. Guarda-nos pela Tua infinita misericórdia, livra-nos do mal. Protege-nos, Senhor, nos faz perseverar até 1335 dias, para que nós venhamos a ser bem-aventurados. Porque nós sabemos, Pai, que o fim dos tempos começou em Abacuque, começou no Pentecostes. E João, a partir daí, quase 50 anos depois, foi dada a visão para ele. E na visão que foi dada, foi dito para ele não fechar os selos, como tinha sido colocado para Daniel, que era para fechar. Ali já não mais. Ali era para abrir os selos. E os selos estão abertos, porque a volta de Jesus está aí. Está às portas. Eu te peço, Senhor, não deixe o teu povo se confundir com vozes que estão dizendo que Jesus vai voltar daqui 50 anos, daqui 300 anos. Não. Jesus está prestes a voltar. E nós precisamos estar preparados para a vinda dele.
E eu te peço, prepara o teu povo para encontrar com Cristo nos ares. Prepara o teu povo para estar com Cristo. Prepara o teu povo, Senhor. Dá inteligência, sabedoria. Ajuda o teu povo a abrir o ouvido para ouvir a tua voz. Ajuda o teu povo a abrir os olhos para enxergar os teus anjos. Senhor, nos dá a visão da águia. Nos ajuda pelo teu infinito amor. Nos ajuda, Senhor, porque tu és maravilhoso. Pai, eu te agradeço por tudo e eu te louvo. No nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive para hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Amanhã nós vamos entrar às 9 horas, 9h05 por aí, tá? Porque nós vamos fazer a reunião de oração, tá? Nós vamos fazer primeiro a reunião de oração das 8 às 9, tá? E depois a gente entra aqui, lá pelo 9h05 a gente já tá entrando, tá bom? Então, vai haver o atraso, tá? E que Deus abençoe os irmãos, tá? Anotem, anotem o que foi falado aqui, para vocês poderem vislumbrar as notícias de uma forma profética. Tá entendendo, meus irmãos? Olhem as notícias a partir do que nós conversamos aqui hoje. Eu acho que dá para vocês visualizarem as notícias de uma forma profética, tá? E a gente vai se falando no decorrer do dia, tá? No decorrer das horas a gente vai conversando, tá bom? Fiquem na graça do Senhor. Não, eu tô falando da noite, tá? 21 horas, tá? 21, vai ficar gravado. Sim, sempre tá gravado. Só se eu perder a live, mas se não, tá sempre gravado. Então, a gente vai entrar às 21h05, mais ou menos esse horário, tá? Porque às 20 horas eu tenho reunião de oração, tá bom? Então, fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.